jornal em inglês, é um texto opinativo que está lá, eu vou falar o nome do autor do texto, ele falando que... o nome dele, do jornalista, é o Sam Wallace, falando que o time que o City, em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título. Um time brasileiro com 7 veteranos do futebol, disse ele no texto. E depois ele completa com outro trecho. Espera lá que eu vou ler, que é interessante. Bom, em resumo, ele fala que é um time mais propenso a um torneio de aposentados. É mais ou menos isso. Escalação mais adequada ao Soccer Aid. É isso que ele quis dizer. A gozação, eu não endosso a gozação, né? Primeiro que eu acho o Fluminense um bom time, aqui para os nossos padrões sul-americanos, tem um excepcional treinador, na minha opinião, mas ele, quanto ao negócio dos veteranos, ele tem razão. Eu dei uma olhadinha aqui, ó, os 7 jogadores. Fábio, 43 anos. Samuel Xavier, 33. Quem que é aqui? Ganso. Felipe Melo. 34. Felipe Melo, 40 anos, rapaz. 40 anos. Meu Deus. Pô, eu acho um garoto, mas para jogar bola, 40 anos não é nada fácil. Tem mais aqui. O Cano vai fazer 36 anos daqui 10 dias. O Keno, não sabia que era tão velho o Keno, 34 anos. Realmente são 7 jogadores veteranos. Eu diria até mais. Vários deles foram rejeitados. O Fábio foi demitido, mandado embora do Cruzeiro. Felipe Melo, o Palmeiras dispensou. O Marcelo foi dispensado. O Cano não tinha essa projeção nenhuma. Os argentinos nunca quiseram saber do Cano. Mas esses caras estão jogando bola. E acho que tem um treinador que o Guardiola elogiou ontem. Assistiu o jogo, o primeiro jogo do Flu lá, e falou: esse toque de bola, eu gostei muito do toque de bola, isso é futebol brasileiro. Eu também gostei do segundo tempo. Me dá gosto ver o Fluminense jogar quando o Fluminense começa a tocar aquela bola de pé em pé e sai da defesa, chega no ataque tocando bola, criando situação de gol. Para mim, isso remete aos grandes momentos que eu vi do futebol brasileiro. Eu acho quase impossível o Fluminense ganhar o jogo. Vou torcer para o Fluminense bastante. Acho que o jeito do City jogar, ele vai sufocar o Fluminense. Vai ser muito difícil fazer esse toque, essa movimentação que o Fluminense faz. Acho que é um campeão improvável mesmo, o Fluminense. Mas eu vou torcer muito pelos jogadores, que são bons de bola, e pelo treinador, que é corajoso, inovador, motiva muito esses caras, esses veteranos, dá maior força para ele. Acabou esse primeiro jogo, a alegria dele falando para os jogadores no vestiário: vocês jogam pra cá! Oh, achei do cacete isso. Veterano fica louco com isso. Esses caras estão dando o último suspiro na carreira. Eu acho o Diniz fantástico, sinceramente. Não é perfeito. Ele ganhou o jogo, levou o time para a final. E tem gente que mete o pau como se o Fluminense perdeu o jogo. É um exagero também. Talvez seja exagero o meu entusiasmo, mas quem critica tanto exagera demais. Ele fez muito com esse time. Esse time, numa mão de qualquer um, chegava, não ganharia uma Sul-Americana, uma Copa como ele ganhou, a Libertadores como ele ganhou. É um feito excepcional. E chegar numa final também de Mundial de Clubes, achei maravilhoso o Fluminense. Se ganhar a glória, mas eu não acredito, infelizmente. Mais um trecho do texto aqui, o Danilo, ele fala: o Fluminense de Fernando Diniz tem abordagem baseada na posse de bola de Pepe Guardiola, precisa agora decidir se seguirá essa crença na final contra o time mais formidável do futebol mundial, no caso o City. O texto ele aborda questões que a gente aborda diariamente aqui no Brasil, mas de uma maneira um pouco mais debochada, pouco mais mal educada, dependendo do ponto de vista. Quantas vezes a gente não fala, né, da questão... Danilo? Pode ser uma questão mais inglesa. Se
você pegar os outros textos, assim, eu não estou defendendo, não, porque normalmente, por exemplo, acontece com Abel, a gente fala sobre a crueza, às vezes, dos adjetivos, ou quão direto ele pode ser numa resposta, e a gente considera aquilo rude, a gente não é o nosso jeito. Quantas vezes, assim, por motivos óbvios, a gente assiste muito futebol inglês, mas tudo aquilo que a gente fica com dedos de falar que foi uma vergonha, vergonha é outra coisa, foi um lixo, lixo é outra coisa. Quantas vezes a gente vê em jornais sérios, não nos tabloides ingleses, a palavra rubbish para falar sobre o desempenho de um time. Se a gente falar assim, o Palmeiras onde foi um lixo, a gente sai do ar, porque os torcedores não vão aguentar. Então, eu entendo, e para nós, e não estou querendo aculturizar, falar, não, a gente tem que pensar como eles, mas eu não achei, lendo o texto em inglês, não é um texto ofensivo, ele elogia os jovens do Fluminense, e Soccer Aid, gente, não é uma coisa de aposentado, é quase um jogo de exibição, é o jeito que eles falam quando a gente fala Globetrotters, eles falam Soccer Aid, esses jogos de encontro, de grandes estrelas, eles super elogiam o Marcelo, falam de outras coisas. Não é exato, é porque aqui a gente gosta de recortar a parte que tá ruim para falar, tá vendo, que estão falando da gente, não sei o quê. Tem muitos elogios ao Fluminense também. Eu acho que a gente tá pegando um pedaço e não tá sendo justo com esse repórter que é incrível, por acaso. Os textos dele sobre a Inglaterra na Copa do Mundo eram imperdíveis. O texto dele sobre o Wilton Pereira Sampaio no Inglaterra e França, por favor, procure na internet. Eu queria ter escrito. Pois é, então, mas é isso, assim, a gente fala muito dessas questões de uma outra maneira, né? Como a Marília disse, a gente talvez tenha uma cultura diferente na hora de fazer as análises, mas é algo que a gente fala o tempo inteiro aqui. Quantas vezes a gente não falou, putz, o time do Fluminense tem muitos jogadores mais velhos, vai aguentar a intensidade, o Diniz faz as trocas programadas, porque o Felipe Melo nunca aguenta jogar mais do que 15 minutos do segundo tempo, eu coloco o André todo jogo de zagueiro, várias dessas críticas em todos os programas, aqui, em todos os outros CNPJs e tal. E a mesma coisa da questão da posse de bola, quantas vezes a gente não falou, putz, o Diniz tem um estilo legal, mas precisa entender que às vezes precisa segurar o jogo, precisa mudar de outra forma, tá 1-0 pro Fluminense, não precisa fazer saidinha, não precisa fazer não sei o que, bicão pra frente, tem que saber ganhar um pouco, tem que saber jogar um pouco na cera também. São todas as análises e críticas que a gente faz aqui diariamente, mas que acabam pegando outro tom, porque veio do jornal inglês, e eu não tenho a menor dúvida que caso o Fluminense vença, eu também tô com o Bodão, acho que é muito difícil o Fluminense vencer, mas caso o Fluminense vença o Manchester City, amanhã, sexta-feira, as entrevistas vão ser assim. Estavam falando lá que a gente é um retiro de aposentado, essa daí é para vocês que falaram que a gente não aguentar correr, porque isso aí no final serve como combustível. É assim que acontece, é assim que vai ser, e pode programar. Se quem estiver assistindo aqui, se o Fluminense ganhar, a primeira entrevista vai ser do Marcelo, do Felipe Melo, vai ter isso daí. Não falaram que é um retiro? Tá certo, é um retiro de campeão, vai ser algo assim.